Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, contando as histórias das profecias do Antigo Testamento, falando hoje do profeta Joel, transmitindo a profecia de Deus, as promessas do Senhor para o povo de Israel, que romperia toda barreira até os dias de hoje, que soa nos nossos ouvidos estas promessas que as quais ainda estão se cumprindo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Deus prometeu através das profecias de Joel um derramamento do Espírito Santo. Este não seria apenas derramamento, seria uma revolução espiritual que romperia todas as barreiras de classes, gêneros ou idades. E esta promessa não se restringia apenas a Israel, seria um pronúncio de algo global e eterno. Para compreender a magnitude desta profecia, é preciso imaginar tão radical ela soava. Aos seus primeiros ouvintes, as mulheres não eram vistas como líder espirituais. Servos não tinham influências nos assuntos religiosos. Anciões muitas vezes eram deixados de lado, mas Joel enxergava um futuro diferente. Ele via um tempo que o Espírito de Deus apagaria as linhas traçadas pela sociedade humana, onde jovens liderariam, anciões inspirariam e os esquecidos seriam empoderados e os marginalizados se tornariam mensageiros da verdade divina. Então aconteceu século depois, na cidade de Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, a profecia de Joel ganhou vida no momento em que incendiaria a igreja primitiva e mudaria o curso da história para sempre. Havia se passado 50 dias desde a crucificação de Jesus. Seus seguidores, antes corajosos e esperançosos, numa sala incerto quanto ao futuro. Jesus o havia lhe prometido um dom antes de ascender ao céu, um poder que os capacitariam para a missão, mas eles não sabiam quando ou como aquilo se cumpriria, até que de repente o tempo de espera terminou. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E apareceram entre eles distribuídas línguas como os de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4. O Espírito não veio de forma discreta, veio em forma de vento e fogo, sacudindo o ambiente e acendendo um movimento que se espalharia por todo o mundo. Os discípulos, antes tímidos, romperam-se pelas ruas, proclamando as maravilhas de Deus em línguas que nunca havia aprendido. O povo reunido no festival ficou atônito. Como homens simples da Galileia
poderia falar línguas de nações distantes. Alguns zombaram dizendo que estavam bêbados. Mas então Pedro se levantou e declarou com voz firme, dizendo que aquele momento era o cumprimento da profecia de Joel. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, conforme está escrito em Atos 2, 16 e 17. Pedro declarou que o que estava presenciando não era confusão, era o cumprimento da promessa. O Espírito havia sido derramado, como Joel profetizara, e o mover de Deus começara. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas entregaram a sua vida a Cristo, e a igreja cresceu não como uma instituição, mas como um corpo vivo, respirando, capacitado pelo Espírito. Mas a profecia do profeta Joel não se limitava ao Pentecostes, embora o derramamento espiritual tenha marcado o início de algo extraordinário. O restante da visão de Joel apontava evento ainda por vir. Ele descreveu um tempo de convulsões cósmicas, sinais que apresentaria a aproximação do grande dia do Senhor. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaças. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Essas profecias de Joel, algumas delas já se cumpriram e algumas outras estão para se cumprir. É melhor parar, pensar, refletir direitinho e ver como estamos agindo. Estamos agindo pelo nosso próprio eu? Estamos fazendo a vontade nossa ou de Deus? Estamos de acordo com a palavra de Deus, com as profecias de Joel, a forma que Deus quer que nós sejamos? Precisamos voltar-se a Ele, reconhecer os nossos numerosos pecados, pedir perdão diante dEle, com humildade, com sinceridade e de todo o coração, para que Ele aceite e nos perdoe, para que possamos estar salvos da condenação eterna e do grande dia do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a cada um que está ouvindo e que está procurando entender estas profecias para se colocar no lugar, no caminho e estar livre da condenação eterna. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!